Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais novamente ao canal, prazer tê-los aqui. Hoje está bastante frio aqui em Curitiba, por isso que eu estou todo agasalhado, mas independente do frio, pediria para quem está assistindo esse vídeo, se não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva, compartilhe os vídeos que você gostou, dê o like, tá ok? Bom, hoje a aula que eu vou dar hoje aqui é sobre creatina. E duas perguntas fundamentais quando se usa creatina é se a creatina ela aumenta a força muscular e se a creatina causa hipertrofia muscular. Eu coloquei várias fotos na apresentação e sempre estou colocando o site da onde essas fotos foram retiradas, tá bem? Então esses links se referem às fotos e não necessariamente a conteúdo. Eu já postei aqui uma aula anterior no canal falando sobre quais são os passos que você deve seguir na hora da prescrição de um determinado suplemento. E tem uma aula exclusiva sobre esses passos que estão aqui, referente especificamente à creatina. Então, quando que eu devo usar? Quanto tempo dura o seu efeito? Que dose que eu devo usar? Como é que a creatina funciona? Que tipo de atividade se beneficia dela? E quais são os seus efeitos colaterais? Então, eu vou deixar o link dessa aula que eu estou me referindo na descrição desse vídeo para quem ainda não assistiu possa assistir. Tá? Então, esses detalhes estão todos no vídeo, numa videoaula anterior. Essa aula de hoje, especificamente, eu vou focar nos efeitos sobre força e hipertrofia, que na aula anterior foi dito, inclusive, que é onde a creatina tem mais efeito, né? Então, já adiantando um pouco do que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, eu separei aqui, seguindo uma tendência do canal, que é sempre o conteúdo ser baseado em evidência, ou seja, ter uma fundamentação científica, um grau que a gente possa confiar, né? Então, eu separei aqui um artigo falando sobre o efeito da creatina em dois tipos de exercício muito utilizados em treinamento de força: o leg press e o agachamento. É uma revisão sistemática e uma meta-análise, ou seja, é um compilado de vários artigos sobre a temática. E a gente já viu em outras aulas esse gráfico que toda a meta-análise traz. Eu não vou repetir exatamente todos os detalhes, mas vou relembrar para aqueles que esqueceram, né? Que aqui sempre tem o artigo que está sendo citado, então é uma revisão sistemática, portanto viu vários artigos. Tem uma série de informações de cada um desses artigos que não vem ao caso hoje, mas sempre tem esse gráfico que sempre tem uma linha vertical com ponto zero. E aí essa linha ela sempre tem várias bolinhas que se refere a cada estudo. Então é o efeito que um determinado suplemento teve naquele estudo em particular. Então, por exemplo, nesse primeiro estudo, bem, aí aqui é o tamanho do efeito que a creatina teve, né? Quando ela está indo para a direita aqui, significa que a creatina teve um efeito. Se ela não tivesse tido efeito, ela ficaria sempre perto do zero, mais perto do zero. Por exemplo, esse estudo aqui do Law, olha que está bem perto do zero, então ele não teve efeito. Só que a meta-análise ela é um compilado de todos os estudos, ela dá uma direção se aquilo teve efeito ou não. E aí ela dá um valor médio, que é esse valor médio aqui de todos os estudos. Então, note que 0,336 ele é maior do que zero. Portanto, indica que a creatina teve efeito positivo na força do agachamento. Que força que é essa? Nesses estudos eles avaliaram a força máxima. Então, normalmente uma repetição máxima. Então, significa que a creatina tem um efeito positivo, ou seja, aumenta a força de 1 RM no agachamento. Como essa revisão ela separou também os exercícios de leg press, eles fizeram uma análise separada para leg press e também, se você notar aqui, é um pouquinho menor, mas não muito do que o do agachamento, 0,297, ou seja, isso é maior do que zero,
portanto indica que a creatina também aumenta a força no leg press. Então a força máxima, tanto de agachamento quanto de leg press, aumenta após um período de suplementação com creatina. Esses mesmos autores, né, se você olhar, é basicamente o mesmo grupo de pesquisadores, eles publicaram uma outra revisão sistemática, só que agora dando ênfase em exercício de membros superiores. E o exercício mais analisado foi o supino. E aí, novamente, eles fazem, notem que tem muito mais estudos do que tinha para agachamento e leg press. A imagem está bem pequena porque é muita informação, mas o foco aqui é a gente olhar os dois efeitos principais, né? Esse primeiro aqui se refere à força máxima, ou seja, um RM igual do leg press, só que nessa revisão tem uma informação adicional que é o número de repetições que a pessoa consegue executar numa determinada carga. Então dá uma ideia de endurance muscular, de resistência muscular e não só de força máxima. E se a gente notar aqui os valores, então, ó, força máxima 0,24, número de repetições 0,25. Mais ou menos parecido, um pouquinho maior do que o que foi visto para leg press e agachamento. Então, mostrando aqui que a creatina aumenta a força também nos membros superiores e aumenta aqui uma informação adicional, aumenta a resistência muscular. Então a gente pode concluir, né, que a creatina ela tem efeito positivo no ganho de força máxima e na resistência muscular, e isso tanto para membros inferiores quanto para membros inferiores quanto para membros superiores. Bom, quando a gente ganha força, isso nos habilita a treinar com mais peso, colocar mais carga no nosso treinamento. E aí cria-se uma expectativa. Se eu consigo treinar com mais peso, provavelmente eu também vou ter uma maior hipertrofia muscular, ou seja, o meu músculo vai aumentar mais do que se eu não fizesse uso da creatina. Então, esse estudo aqui, ele avaliou justamente isso, o efeito da suplementação de creatina sobre a composição corporal e sobre a performance. Performance, entenda força, não vou voltar aqui, eu vou focar agora em composição corporal. Quando a gente olha, antes de passar para os resultados, é bom sempre ter em mente, quando a gente está falando, a creatina causa hipertrofia, não causa hipertrofia, nós estamos nos referindo ao efeito da creatina combinado ao treinamento de força. Não adianta nada só tomar creatina e não fazer treinamento de força. Isso tem várias evidências de que não adianta nada, né? O treinamento de força é o componente central, é o bolo. A creatina seria um recheio, né? A cereja do bolo. Então ela vai ajudar a incrementar o ganho, mas ela sozinha não é capaz de fazer isso. Isso é sempre importante ter em mente, tá? Então, o que essa revisão sistemática notou? Aqui não está em forma de gráfico, mas as informações são basicamente as mesmas. O tamanho de efeito. E aqui a gente tem as variáveis, né? Então, eu queria chamar a atenção para duas variáveis aqui. Essa body mass, que é o peso da pessoa, o peso. Ela ganha peso. Então, se você olhar aqui o effect size, ela tem um efeito. Ele não é tão grande, né? A gente viu no ganho de força lá 0,20, 0,30, aqui 0,16, mas é significativo, ou seja, quem faz uso de creatina ganha peso. E a gente ganha peso basicamente ganhando ou massa gorda ou massa magra. Então aqui tem a massa gorda fora, não teve nenhum efeito, isso aqui não é significativo, não tem um asterisco, então ninguém engorda, ganha massa gorda com o uso de creatina. Então, da onde vem esse ganho de peso? Se não é de gordura, é da massa magra, que aqui está representado por esse LBM, né? Massa magra aqui. E olha quanto o ganho de massa magra, mais ou menos na mesma magnitude do ganho de força. Então, o que nós temos ali, né? A creatina aumentando o peso corporal e parte desse peso corporal está aumentando pelo ganho de massa magra. O problema de avaliar a composição corporal medindo massa magra é que a massa magra não necessariamente é só de ganho de músculo. Então você pode, por exemplo, ter mais retenção hídrica, aumentar o volume residual e isso converter em ganho de massa magra, né? Então, para a gente saber se de fato está havendo hipertrofia muscular, aumento de massa muscular,
é interessante ter outras técnicas de medida. Por exemplo, fazer uma biópsia muscular para ver se a fibra aumentou, ou fazer uma tomografia para ver se o músculo aumentou, né? Um determinado músculo aumentou. Então, nesse sentido, eu trouxe esse outro estudo, que ele traz outras informações também, mas a gente vai focar na creatina, que é um estudo que combinou whey protein, creatina, tanto só whey protein quanto só creatina, ou os dois juntos, para verificar a hipertrofia muscular. E aqui, esse é um gráfico que mostra a área das fibras do tipo 1 e das fibras do tipo 2A. Então, quanto maior a área, mais hipertrofiado está essa fibra. E aqui a gente tem condição que os indivíduos treinavam e só faziam uso de carboidrato, uma que combinava carboidrato e creatina, outra que combinava creatina e whey protein, e outra só whey protein, né? Vamos focar no que tem creatina, nesses dois grupos. Aqui a barra branca é o pré-treino e a barra preta é o pós-treino. Então, o que a gente vê é que o tamanho da fibra do tipo 1 ela aumenta consideravelmente, tanto nesse grupo quanto nesse outro grupo aqui. O whey protein também aumentou. Sim, o uso de whey protein também causou hipertrofia. Não é o foco aqui da aula falar de whey protein, mas sim, também causou hipertrofia. Inclusive, a gente tem uma aula no canal sobre o uso de proteína, que também fala sobre hipertrofia. Eu posso deixar o link aqui também para quem tiver interesse. Se a gente olhar fibras do tipo 2A, exatamente, é muito parecido, né? Ou seja, também aumentou fibras do tipo 2A. E se eu passar aqui nas fibras do tipo 2B, também teve um aumento significativo nas duas condições. Então a gente pode concluir que os três tipos de fibra hipertrofiaram ao fazer treinamento de força com o uso de creatina. Essa hipertrofia foi de magnitude, né, maior do que se eu fizesse uso só de carboidrato, por exemplo. Esse último gráfico aqui, ele complementa, são as proteínas totais contráteis, ou seja, ao invés de medir o tamanho da fibra, vai lá e mede quanto actina e miosina, são as duas principais proteínas contráteis, quanto tem no músculo ali, né? E aí expressa em miligramas de proteína para cada grama de músculo. E o que a gente vê também é um aumento significativo nos dois tipos de treinamento que fizeram uso de creatina, de magnitude muito maior do que se eu treinasse apenas, né? Então, além da fibra hipertrofiar, ela também tem mais actina e miosina, o que gera também o que explica a maior capacidade dessa fibra aumentar a força, tá? Então, essa aula de hoje foi no intuito de mostrar as evidências de que o uso de creatina pode maximizar os ganhos com treinamento de força. Então, a gente conclui aqui que creatina aumenta a força muscular, então você é capaz de levantar mais peso ou resistir a um determinado peso por mais repetições, e isso otimiza o ganho de hipertrofia muscular, ou seja, isso faz com que seu músculo hipertrofie mais, você ganhe mais massa magra. Tá bem? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido a aula até agora. Lembro que quem não está inscrito no canal, por favor, se inscrever, dê seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.